Olá, eu sou Wagner Dias e esse é o nosso Experiências Literárias. A nossa conversa de hoje é com a escritora Sônia Rosa, que vem falar sobre letramento racial, representatividade negra na literatura infanto-juvenil e sobre o combate ao racismo. Se você se interessa por esse tema, sinta-se convidado, sinta-se convidada a estar conosco. Um grande abraço. Olá, meus amigos, minhas amigas que estão aí nos acompanhando e assistindo mais um bate-papo aqui do nosso Experiências Literárias. E hoje um dia super especial, porque eu tenho o privilégio, a honra, o prazer de falar com essa pessoa incrível que é a escritora Sônia Rosa. Tudo bem, Sônia? Olá, muito obrigada pelas gentis palavras. Tudo bem, tudo tranquilo, em paz, feliz, né? Cheio de lives, adoro conversar, adoro estar entre as pessoas, gosto de abraçar, mas nesse momento, nesse tempo de pandemia, só consigo abraçar em palavras. É verdade. Mas é um grande abraço, né? Abraçar com a palavra é um grande abraço. Bom, para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais, eu vou fazer uma breve apresentação. Ela é do Rio de Janeiro, né? E pode colocar honrosamente no seu currículo que foi professora, pedagoga formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, especialista em teorias práticas da leitura pela PUC-Rio, mestra em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet do Rio de Janeiro, escreveu uma infinidade de livros, todos eles lindos, cheios de poesia, de fantasia e também de engajamento. Suas obras visitaram nada mais, nada menos que o Catálogo de Bolonha, né? Que o Catálogo White Ravens, que eu não sei se vocês sabem, mas é uma seleção dos melhores livros do mundo. Alguns livros da coleção Lembranças Africanas, Jongo, Maracatu e Capoeira, e o Menino Nito participaram da primeira série do programa Livros Animados do canal Futura, no projeto A Cor da Cultura, veiculado ainda hoje, né, pela televisão, pelas redes sociais, ainda é possível de assistir. Sônia participa de diversas feiras, de diversos encontros literários por todo o país, dá palestras, conta histórias, visita escolas, tem o seu nome em diversas salas de leitura na cidade do Rio de Janeiro, onde atuou como professora da rede municipal, já ganhou honrarias por ter se destacado enquanto professora, e vem com muita candura, com muita doçura, discutindo a temática do letramento racial e do fortalecimento das identidades negras. Que maravilha, que história de vida fantástica. É difícil falar com uma pessoa com um currículo tão grande quanto o seu, porque a gente fica tentando buscar ali aquela pincelada que ninguém falou, né, querendo ser inédito, mostrar algo novo, mas eu acho tão difícil, já falou para tantas pessoas, já deu tantas entrevistas, que eu falei, eu vou apelar para o afeto. Então, nosso papo vai ser o afeto das palavras, o afeto da literatura, que é o que nos aproximou, né? Esse gosto pelas palavras, né? Verdade. Como você mesma diz, você que abraça com as palavras. Sônia, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu te agradeço. Estou muito feliz mesmo, de verdade. Fala para mim, eu gosto sempre de saber como é que as coisas acontecem na vida das pessoas e rememorar aquelas coisas lá do passado, da menina Sônia, do Rio de Janeiro. Como é que essa menina se encontra com o universo letrado? Como é que isso acontece? Assim, é muito interessante também a sua condução, é muito doce a forma como você conversa comigo, né? Então, eu acho que a minha doçura responde à sua, né? Então, eu penso que a gente
tem esse encontro de delicadezas, de palavras delicadas, gentis, acolhedoras, cheias de afeto. Eu fico vendo, né, quando você fala em menina, eu fui uma menina de tranças. Eu acho que só isso já dá conta de muita poesia, muitas histórias, e eu tenho muitas histórias com meninas de tranças. E assim, eu sou de uma família muito pobre, nasci numa comunidade do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio, e eu, na minha casa, não tinha livros, mas tinha amor e tinha muitas histórias. Minha mãe, uma mulher baiana, me contava muitas histórias. Foi desta maneira que eu, muito jovem, me apaixonei pela palavra. Tenho a alegria de dizer que a minha primeira professora foi a dona Maria José de Araújo, que vem a ser a mãe do Ivan Vig, que é um ilustrador e escritor, que hoje é meu amigo, né? Uma pessoa muito talentosa. E eu me lembro do Ivan Vig indo à sala, indo à escola, né? Indo com a mãe, porque a gente tem mais ou menos a mesma idade. Então, quando eu tinha 7 anos, ele também tinha 7 anos. Foi quando eu entrei na escola. E eu já entrei na escola apaixonada pela palavra, desejosa de conhecimentos, já tocada pela literatura, né, dita oral, no caso, porque a minha mãe me contava as histórias oralmente, e descobri os livros, né, e fui fazendo as conexões devidas. Mas eu só entrei na escola aos 7 anos e já entrei com muita sede de aprender, porque eu tive o entendimento de que ali era um lugar muito interessante da gente aprender muita coisa e aprender para sempre, né? E eu tenho muita alegria de ter entrado na escola aos 7 anos e só ter conseguido sair agora que eu me aposentei, né? E não satisfeita, retornei para fazer o mestrado, tão satisfeita, retornei para desenvolver um trabalho numa escola aqui perto da minha casa, no Cosme Velho. Então, assim, a escola faz parte do meu viver, do meu respirar, do meu pensar, do meu refletir, do meu progredir. Então, eu tenho muito apreço pela escola, porque escola, palavras, poesia, oralidade, mãe, afeto, faz parte de uma costura interessante, que é a costura do meu existir, da minha existência, né? Como que era? Pensando um pouquinho na sua realidade, você que disse para gente que é uma menina que veio de uma família humilde, e trazendo consigo, né, toda essa dificuldade de vir de ser negra numa sociedade racista. Como é que era para a menina Sônia? Você tinha, na época de escola, a percepção do racismo, ou isso veio com o tempo? Como que as coisas se passavam na sua cabeça? Olha, a minha primeira escola, que foi a Júlio de Castilho, eu não tinha, eu tinha uma convivência, né, com crianças de todos os tons de pele, né, e eu como uma menina favelada, negra, mas não uma negra com uma pele tão explícita, né, com uma melanina, uma cor mais clara, uma negra de pele clara. Isso, de alguma forma, num país racista, isso também não me deu vamos dizer assim, não me deu uma marca de uma dor maior por conta da cor da pele, né? Mas, naturalmente, uma mulher negra de pele mais clara, de uma família muito pobre, essa combinação potencializou naturalmente algumas situações muito desagradáveis que eu vivenciei na minha vida e na minha história. Tá? E então, quando eu tive uma experiência de remoção, que eu saí da Zona Sul do Rio de Janeiro, numa escola em que eu não era muito valorizada, muito respeitada, que era uma escola que eu já estava há mais de 5 anos, que eu tinha um afeto muito e um respeito muito grande pelo entorno, né? Porque eu sempre gostei de falar, sempre fui boa aluna, então eu tinha um certo destaque nesse sentido, de forma, entre aspas, me protegeu um pouco
desses ataques, dessas discriminações, desses ódios, né, que acontecem e que acontecem muito e que, infelizmente, continuam acontecendo. No entanto, quando eu fui para uma outra escola, eu tive uma dificuldade maior, porque eu era uma menina que o entorno não estava assim muito satisfeito com aquela presença daquelas famílias que eram famílias negras, pobres, oriundas de favelas, que no caso... essas vaias, elas foram minimizadas, não, elas foram anuladas, deletadas pelas palmas da minha mãe, né? A minha mãe, corajosamente, bateu palmas para mim. E eu entendi que o melhor era eu olhar para as palmas da minha mãe e não para as vaias das outras pessoas, né? E a gente continua batendo palmas para você. Obrigada, imagina. Pelo passado, uma boa decisão. Pelo passado, pelo presente, pelo muito que virá. E você falou a questão da cor da pele, por ter uma pele mais clara, né? Talvez você não tenha sentido a mesma forma de preconceito que mulheres com a pele mais escura sinta, né? E eu vivi e os homens, né? Isso. Sim. Né? E um dia eu falando para uma pessoa, mas a minha família é miscigenada, eu também tenho negros na família, eu tenho índios na família, e me disseram, mas você não tem a cor da pele escura. Então não vão te barrar na entrada do elevador social. Você pode ter o sangue negro, mas o que delimita, né, o que faz as pessoas terem o preconceito, infelizmente, é a cor da pele. E às vezes a gente não se dá conta disso, né? Sim. E também até essa questão do que é ser negro, né? Também primeiro que é um autodeclarado. Eu me declaro uma mulher negra, porque eu não tenho dúvida de que eu sou negra, né? Sou mãe, pai, tenho 2 irmãos, mesmo pai e mesma mãe, que têm a pele mais escura, todos 2 muito mais escuras, então, por algum motivo, a minha pele é um pouco mais clara, mas isso não quer dizer que eu me identifico como uma mulher branca, que eu não sou. Eu sou uma mulher negra, faço questão de marcar isso. Sim. E tenho muita alegria, e lamento, inclusive, é um texto que eu uso muito, que eu gostaria mesmo de ter nascido com uma pele mais escura. Era meu desejo mesmo, de estética, vamos dizer assim, para mim, né? Uhum. Mas, enfim, eu queria, se você me permitir, mostrar esse meu livro Palmas e Vaias, que é o meu livro que eu conto essa história que eu acabei de relatar, tá? Que é o livro da editora Palas, né? E que eu conto essa história que eu transformei, depois de muitos anos, quase 40 anos, eu transformei essa história em livro. Eu achei que ficou bacana, assim, né? Eu contei tudinho. Essa é a minha história mais... Eu tenho muitas histórias verdadeiras espalhadas pelos meus livros, mas essa essa toda. Essa única coisa que eu mudei foi o nome da personagem, que eu coloquei Florípides, que tem o nome de flor. Nessa época de escola, o que você escrevia, Sônia? É uma curiosidade que eu tenho. O que você escrevia? Poemas? O que você gostava de produzir? Olha, eu comecei mesmo, assim, que eu tenho de registro com 12, 13, 14 anos, eu já escrevia poesias. As poesias me afetavam, né? É um gênero que eu sempre gostei. Eu tenho muitas poesias, tenho mais de 200 poesias recolhidas assim ao longo, né? E eu gostava assim de falar de amor mesmo, porque eu me apaixonava muito assim quando eu era garota assim, 13, 14, eu me apaixonava muito.
E as poesias eram uma forma de administrar essas paixões, né? A outra coisa também que eu tinha era o diário, eu gostava de escrever, Que sabe? bacana. E é interessante que eu escrevia os meus sentimentos e as minhas histórias, as coisas que Não é? aconteciam, né? No dia E a dia. quando é que você para e diz para você mesma: sou uma escritora? E que Olha, sentimento veio com isso? Quando você, eu sou uma escritora, com essa história de vida que eu tenho, o que bateu no seu coração? olha, Wagner, eu vou te dizer uma coisa. De verdade, Uhum. eu nunca na minha vida, eu sempre, as crianças me perguntam muito, você era criança, você queria ser escritora? Não, nem nunca pensei, nem nunca considerei a possibilidade, por vários motivos. Primeiro, eu achava que escritor era algo assim, quase de outro planeta, e era mesmo, porque todos os meus escritores queridos já tinham morrido. Então, Uhum. era de outro planeta, era de outro mundo. Segundo, que era algo que eu não conseguiria acessar, tal qual como um teatro. E era algo que iria exigir, não as leituras, porque eu já estava bem animada, assim, né? Eu gostei muito de ler, mas estava fora do meu eixo. Né? Uma menina negra e pobre, né? Eu não conhecia nenhum escritor, eu não tinha. Era muito difícil até sonhar, mesmo eu sendo uma pessoa sonhadora, uma pessoa que sempre pensou para frente, sempre considerou as possibilidades de mudar, de transformar a sua história do entorno, mas pensar em ser escritora era algo que não cabia na minha história, na minha vida e nos meus sonhos. Eu achei que eu poderia ter uma plenitude sendo professora. E realmente foi muito bom. Foi excelente. Eu ter feito normal, ter estudado, ter me tornado professora, entrar na rede pública do Rio de Janeiro, trabalhar durante 30 anos. Eu fui muito feliz sendo professora. E eu sempre gostei, como eu tenho apreço pela palavra, a descoberta da palavra, o fascínio da palavra, de você decodificar, de você ler, de você entender, de entender poeticamente as inúmeras possibilidades que uma palavra te dá, dependendo do contexto que ela está. Então, isso é mágico, isso é literatura. Sim. E aí, um belo dia, em 88, eu já estava casado, já tinha o meu filho mais velho, que é o Igor, que é de 87, então ele estava com um ano e pouco. Eu estava muito encantada, né, com o desenvolvimento da criança, que é como uma alfabetização, né? A criança, ela vai crescendo, a mãe vai Uhum. aprendendo muita coisa, né? É verdade. E eu fiquei muito encantada assim com o meu filho, né? A minha, que era também um outro desejo de ser mãe. E o Igor me deu muita inspiração, muitas, muitas, muitas. E com essas inspirações todas, e com meus alunos sendo alfabetizados, eu comecei a inventar histórias. E o Nito, que é o Menino Nito, que é o meu primeiro livro, eu inventei em 88 e só publiquei em 95, que é o livro que me tornou uma escritora. Né? Quando Nito nasceu, foi uma alegria só. Todo mundo ficou contente. Tão gracinha que era. Logo, logo começou a ser chamado de bonito. Bonito pra cá, bonito pra lá, até ficar apenas Nito. Todo mundo achava lindo. E aí eu comecei a participar de leitura crítica de algumas instituições, e aí eu ia ampliando o meu conhecimento e buscando, mandando para as editoras o meu livro, o Nito, Uhum. e Os Amores de Artista, que foram os 2 livros primeiros que eu fiz, em 88. Os Amores de Artistas, que depois ele foi lançado pelas Paulinas e ganhou o altamente recomendável, que hoje está fora de catálogo e que eu vou estar sendo refeito nesse momento, né? Então, eu só consegui, de 88, só em 95 eu lancei o Nito, em 99 eu lancei Os Amores de Artista. Veja Uhum. bem, ao longo desse período, enquanto eu aguardava uma boa
notícia de alguma editora, eu ia conhecendo outras, conhecendo pessoas, participando de eventos e escrevendo. E aí eu topei ser escritora, eu quero ser escritora, mas me diziam, escritora, você só se torna quando você tem um livro publicado. Então, eu queria ter um livro publicado. Você passou por todo o caminho das pedras, né? Muitas pedras. Muitas pedras, né? Como é que você cria, Sônia? Você tem uma rotina de criação? Como é que acontece isso? Porque as pessoas acham que a coisa brota, né, milagrosamente, que não tem trabalho, que é muito fácil escrever. Olha, mistifica isso pra gente aí. Como é que é criar? Olha, eu fico assim, até um pouco frustrada, e as pessoas têm mesmo uma disciplina de escrita. Gente, eu não tenho. Eu tenho indisciplina do viver. Eu acordo todos os dias, é verdade. Todos os dias. É até íntimo, mas é verdade. Todos os dias, quando eu abro meus olhos, eu falo, ai, acordei, tenho um dia inteiro para viver. É isso, eu estou topando. E na pandemia, mais ainda, nesse momento histórico, mais ainda, né? Eu abro os olhos e penso, um dia inteiro para viver. E nesse dia inteiro para viver, eu estou inteira, sim, corpo e alma. Então, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou escrever as ideias que pintaram, eu vou trabalhar alguma ideia que aconteceu. Eu não tenho uma disciplina. Todos os dias de manhã, todos os dias à noite, eu tenho um cantinho. Não existe isso. A questão da representatividade, desse engajamento, como é que isso surge? Isso surge instintivamente, devido à sua história, ou você pensa, eu preciso escrever sobre isso? Como que acontece? Foi bom você ter falado, que aí eu faço bem as pontes, né? Então, assim, eu não tenho, eu estava falando da questão da disciplina, eu não tenho, eu vou escrever por aquilo que me afeta, aquilo que me toca, eu entro em contato com as minhas histórias, que eu tenho muito material, e a questão negra entrou na minha vida da seguinte forma, pelo Nito. O meu menino Nito, que é o meu primeiro livro, é um menino negro, protagonista. A primeira versão dele, eu vou já encontrar aqui, se eu conseguir encontrar. Então, esse é o livro, o Nito, mas eu quero mostrar para vocês a primeira versão do Nito, que eu acho que é muito interessante. Esse é o meu primeiro, a primeira versão do menino Nito, tá? Então, esse é o menino Nito, que é o menino negro, protagonista. Eu fiz questão que fosse o menino negro, que para mim seria tal qual meus alunos, tal qual meus irmãos, tal qual meus vizinhos. Então, era muito familiar para mim. E o Nito, por ser um menino negro, protagonista, né, numa proposta da editora, que era a editora Memória Futuras, que estava fazendo um Orgulho da Raça, que foi lançado em agosto, né, na Bienal do Rio, em 95. Eu estava grávida do meu filho caçula, que é o Rui, e eu estava muito feliz. No entanto, o Nito me deu um lugar, me deu uma fala, me deu um estudo, me deu uma militância, me deu um compromisso, me deu uma responsabilidade, né? E me deu a sede de conhecer mais, né? E então eu sou muito grata a esse livro, a essa história, que eu escrevi com meu filho Igor no colo, a gente indo para o pediatra, no 433, eu tinha as ideias, escrevia, tinha as ideias, por isso que eu estou falando, não tem disciplina, é a vida que faz. Então, o Nito, que é uma história que todo mundo ama, é uma história que está praticamente em todas as escolas públicas do Brasil, por conta do PNBE, então é uma história muito valiosa para mim. Né? Me obrigou a estudar, me obrigou a perceber que aquilo que eu estava fazendo de uma forma muito espontânea, aquilo tinha um valor e que precisava ser afinado, esse valor, né? Estudado, entendido. E por isso eu comecei a estudar. Em 2003, veja, 95 para 2003, são mais 8 anos. A gente teve a 10.639, que é a lei que obriga
a temática africana, afro-brasileira, dentro dos currículos de todas as escolas públicas e particulares da educação básica. E o NITO, ele já tinha acontecido 8 anos antes. É claro que a gente já tinha outros escritos, mas a gente tinha poucos títulos. Eu, uma autora iniciante, né? A gente já tinha a Menina Bonita do Laço de Fita, da Ana Maria Machado. Que naturalmente tem algumas questões que, criticamente, né, hoje, com os estudos que eu tenho, com os aprofundamentos que eu venho fazendo ao longo dos meus estudos, eu posso dizer que tem algumas questões, mas foi um livro importante no período que ele saiu, né, teve um protagonismo negro, isso é muito importante. E então, eu entrando no mercado com um menino negro, isso me deu esse lugar. Depois eu... Por que você escolhe a criança para se comunicar? E depois que você me responder isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as ilustrações. Como que é o seu processo, o seu contato com o ilustrador? Como é que vocês dialogam? Olha, por que eu escolho a criança? Porque a criança é tudo. A criança é amor. A criança é verdade. A criança não faz cena. A criança não mente. Ela é. Ela gosta, não gosta. Então, uma das coisas que eu tenho mais saudade é da convivência com os meus filhos quando eles eram crianças. Eu quero ir para a escola. Eu quero ficar perto de criança, eu quero abraçar, beijar, ouvir aquela história, ouvir o jeitinho, a forma linda e pura. Eu quero me comunicar. Sônia, se você pudesse voltar hoje ao passado, voltar a ser aquela menina lá da época das vaias, da festa junina, e chegasse às suas mãos um dos seus livros, ou um livro de um outro autor qualquer, que trabalhe a questão da representatividade negra, como que seria receber esse livro e se ver nele? Como que seria essa sensação, essa emoção, esse momento? Seria de encontro, seria um sentimento, porque quem complica é adulto. A criança não complica. A criança só fica feliz. Ela vai se ver, ela vai compreender e ela vai entender, poxa vida, esse aqui parece até que me conhece, fez para mim. Então, e vai fazer outra coisa, vai correr, vai tomar sorvete, vai implicar com o irmão, enfim, vai fazer outra coisa, vai viver a sua meninice, né? E, então, eu acho que o sentimento seria esse. Então, esse escritor está me trazendo a minha mãe, está me trazendo a minha casa, está trazendo a minha história, mas não está me trazendo de uma forma de desmerecer, está me trazendo valorizando, dizendo que eu tenho uma história para contar. Sim. Né? Então, eu acho que isso que é o bom, né, desses autores entenderem. Né? Então, por exemplo, quando eu comecei a ler Lima Barreto, desde que eu comecei a ler Lima Barreto, eu comecei a ler um pouco mais tarde, né, com uns 20 anos, para entender mais, o Lima Barreto realmente é um cara que traz a realidade, que traz um lugar de fala, né, como diz a Djamila Ribeiro. Sim. Mesmo, né? Ele, diferente do Machado de Assis, que tem um lugar de fala mais rebuscado, ele precisou criar um personagem embranquecido para ele poder acender. Lima Barreto, não. Lima Barreto fez esse lugar, que é o lugar dele, o lugar real de um homem negro suburbano e que, num país racista, enfim, ele se coloca... Lima Barreto é um cara para a gente ler, para a gente entender isso que a gente está falando. Aí eu estou falando como recepção de um adolescente, de um jovem adulto, né? Mas para criança a gente tinha muito pouca coisa. Por exemplo, eu tenho muita alegria de dizer que o Monteiro Lobato não fez parte da minha formação. Porque se eu tivesse lido o Monteiro Lobato, eu ia sofrer muito, porque eu ia ver um mundo que não era o meu. Eu ia ver uma subalternidade, um desrespeito às pessoas negras que, com certeza, seriam desrespeitosas com a minha família, né? Com toda a minha história, todos os meus vizinhos. Então,
Então foi uma Sim, sorte minha não ter sido formada. Porque a literatura ela também forma, e essa questão negra, essa representatividade negra dentro da literatura, dentro da minha literatura, ela atua mesmo como uma formação, né? aham, Como uma ampliação de saberes, uma oportunidade que as crianças negras têm de se encontrarem, né? Elas se veem refletidas positivamente, e as crianças não negras também têm a oportunidade de viver uma outra experiência, de crianças negras que têm uma família, que têm história para contar, que estão penteadas, bem vestidas, aham. felizes, né? Sim, sim, E, sim. amplia e minimiza, né? Isso. Esse Une, né? racismo. Une, É, acho que une. Ajuda a sim, unir, sim, ajuda a sim, fazer essa sim, interação que é tão sim, importante entre seres humanos, né? Que sim, somos. sim, sim, Precisamos desse laço de união, desse laço de respeito, né? sim, E eu fico sim, sim. imaginando quantas dessas crianças que hoje têm os seus livros em mãos e se espelham na Sônia, né? Quantas dessas também não vão pensar, puxa, eu também posso ser um escritor, eu Claro, e também eu posso falo isso. criar as minhas histórias, né? Também Sim, posso mostrar ao mundo como eu vejo as coisas, como é que eu me sim. encanto, né? E isso é fantástico. E os seus livros, Sônia, você consegue com eles, né, um grau de visibilidade tão grande que você consegue colocar alguns das suas histórias dentro do projeto do canal Futura, Sim. né? É a cor da cultura, livros animados. Isso, isso. E Livros você tem animados da cor da quatro? Foram cultura. quatro ou foram cinco? A Cor da Cultura foi um projeto, em 2004, do Canal Futura, que foi, inclusive, disponibilizado em fitas cassete. Hoje ele está na rede. Então, dentro dos programas desse A Cor da Cultura, produzido pelo Canal Futura, que foi naturalmente direto na televisão, você tinha os heróis negros, então você tinha, por exemplo, Lima Barreto, você tinha Zumbi, você tinha vários personagens negros com biografia, outros autores negros da vida, né, atores negros falando, e tinha a parte dos livros animados. Todo dia à noite, num determinado horário, tinha a Cor da Cultura. Programa precioso, muito precioso. E os livros animados foram 30 livros selecionados, tá? Para com animação, com uma atriz, né? Com as crianças, ela fazendo um trabalho de dinâmica com a história, fazendo links, né? Então, de uma forma muito informal, muito alegre, muito lúdica. E eu tive o Menino, né? Já nessa versão, porque esse foi em 2004, e na Palace eu relancei em 2002, e também 3 livros da minha coleção, Jongo, Maracatu, Capoeira. Uhum. Feijoada e Tabuleiro da Baiana são livros da coleção, mas que não entraram, porque nem existiam. Então, Jongo, Maracatu, Capoeira e mais O Menino Negro, foram 4 títulos. E mais 26 livros com representatividade negra. Foram livros selecionados com especialistas do livro, como a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, como gente ligada à questão da temática negra, né? Então, foi assim muito bom esse programa, e hoje, quem desejar, quem quiser trabalhar 10.639, pode usufruir, usar e abusar Sim, desses sim, claro. vídeos que estão na internet. É só jogar a Cor da Cultura, Canal Futura, você vai ter vários produtos, e dentro desses produtos você tem os livros animados. Os livros animados são excelentes, são livros maravilhosos. Tem livro do Rogério Andrade Barbosa, tem livros de vários autores que são lindos, com personagens, com histórias africanas. Então, a criança tem essa oportunidade que eu acabei de falar, desse Uhum. letramento racial, através de uma história com representatividade positiva. Por quê? Porque antes as histórias
elas não tinham esse cuidado. Então, por ser um país branco, não é branco, né? Na verdade, a gente tem, assim, está em maioria, mas a cultura é muito embranquecida, né? Esse saber, essa diversidade que existe na vida, ela não está nem na televisão e nem nos livros, né? Hoje já está, mas antigamente não estava mesmo. Então, você via livros com personagens negros, o filho da empregada, com trouxa na cabeça, com as imagens muito pouco favoráveis dentro de uma estética, né? Não de uma estética branca, mas também não buscando uma desproporção, né? Então, a representatividade negra estava sempre numa situação desfavorável, né? Fora que estava sempre à margem, fora que não tinha fala, que não tinha história, e sempre tinha um branco, um personagem branco na condução da história, como mesmo protagonista. Então, desde 10.689, que as editoras começaram a trazerem para dentro dos seus catálogos livros nessa temática. No entanto, isso não garante muito, porque por conta de um desconhecimento, né, que a gente tem sobre a temática, não basta ter um personagem negro. Sim, eu ia te perguntar exatamente isso, porque ouvindo você falar, a gente sente aquele golpe no estômago, né? E, meu Deus, eu, enquanto uma pessoa de pele clara, me sinto entristecido e me sinto envergonhado de saber que em pleno século XXI a gente ainda tenha que enfrentar esse tipo de questão. O que acontece, Sônia? Fala para mim. Onde é que a gente está errando? O que está faltando? O que precisa ser feito? Você que tem propriedade para falar sobre isso. O que está acontecendo? Olha, o que está acontecendo é algo que vem acontecendo há muitos anos. É um país que não quer se ver no espelho. É isso que acontece. Porque quando ele se olha no espelho de verdade, ele vai ver quem ele é. E por ele não desejar ser o que ele é, ele quer ser outra coisa que ele não é. E se ele desejar ser outra coisa que ele não é, aquilo que ele é, ele não deseja ser de jeito nenhum. E ele usa de todos os canais para mostrar essa é a outra cara que não é a cara dele. Então, basicamente, na minha opinião, é isso. E essa questão negra, se a gente é um país que tem 54% de pessoas negras, entendendo que o conceito de negro é os pretos e os mestiços, os pardos e os mestiços. Tá? Então, esse é o quantitativo de negro, que a gente chama de negro. E a população branca, que é em minoria. No entanto, essa minoria é uma minoria rica, é uma minoria que tem um histórico de família, né, que foram famílias, é claro, historicamente falando. Bem, basicamente, é isso. Até mesmo que a parte mais dolorosa desse desejo enlouquecido de não ser o que é, de não se aceitar o que é, né? Esse é um desejo muito antigo, e ele ficou mais evidente, né, na virada do século XX. Então, a gente tem várias questões alternativas de ordem governamental, no sentido de ter uma sociedade brasileira branca. E eles reeditaram, no começo do século XX, lá, para os seus idos de 1902, 1903, né? Reeditaram todas as primeiras décadas do século XX, reeditaram todas os estudos científicos sobre a questão de raça, dizendo que o negro era uma raça inferior. Isso eram concepções já passadas, que já outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, já tinham superado, mas o Brasil reeditou para dar conta dessa necessidade, desse branqueamento, de que o negro ele não tinha competência, não tinha inteligência, era uma raça inferior, né? E isso foi sendo falado, inclusive, por intelectuais, por médicos, por pessoas que entendiam que estavam gabaritadas
para anunciar esses estudos. Então, a gente vai ter aí, né, em 1933, se não me engano, com o advento do Casagrande Senzala, para dar conta desse mito da democracia racial, que é um mito, né? Isso não existe. Né? Então, é só a gente andar pela rua que a gente vai ver. Ontem, certa vez, eu estava passeando no aterro com meu marido, e eu passei ali na Marina da Glória, e eu vi as pessoas limpando os navios, aqueles navios, né? Navios não, os barcos, né? Aqueles barcos luxuosos, eram todas pessoas negras. E eu comentei com meu marido, eu falei, engraçado, não são os donos do barco. Não são os trabalhadores do barco. Verdade. Ah, tem donos de barco negro? Claro, óbvio que tem, mas são poucos. Por quê? Exatamente porque o país é racista e espaço de poder, gente de grana, gente que manda, hoje mesmo. Né? Teve um anúncio da política, com as pessoas que estão lá, né? os ministros, todos brancos. Todos brancos. É um país que se quer branco. Que se quer branco há muito tempo. Sim. Por isso que matam os pretos. Inclusive as escolas, né, Sônia? Hã? Uma coisa importante de se falar, inclusive as escolas. Se a gente for pensar escolas de elite... É um projeto de governo. Exatamente. Porque nas escolas consideradas escolas de elite, a presença do professor negro, se ela não é nula, ela é mínima. Porque tem a entrevista, né? Exatamente. A entrevista. Exatamente. Um país tão racista que tem um professor negro com muita competência, cheio de estudos, cheio de competência, com uma fala ótima, com um currículo maravilhoso, junto com outro professor branco com um currículo mais modesto, o de mais modesto vai entrar, e o negro não. É isso. Não tem racismo? Veja as grandes empresas. Quem são os diretores? Pois é. É só andar pela rua que você vai ver qual é a cor dos trabalhadores braçais. E tem nos faltado, acho que faltado um pouco mais de humanidade, um pouco mais de empatia para entender essas questões e para tentar lutar, para combater. Né? E agora a gente está num momento mais difícil, porque a gente está numa conjuntura política em que isso é colocado de um jeito naturalizado. Não tem um racismo. Não existe racismo. Por isso o seu trabalho é tão importante. Por isso a sua literatura é tão importante. Por isso a sua palavra é tão importante. Né? Por isso que eu fico muito triste quando toca nisso, né? Porque eu sou de uma época que não tinha cotas, né? Eu fiz 6 vestibulares. Sim. Porque a proposta é exatamente essa. A universidade não é o lugar do pobre e do preto. É verdade. Até você se convencer disso, aí pronto. Aí você continua com aquele desejo de branqueamento. É uma situação continua, a proposta de branqueamento continua. É verdade. O desejo de ter um Brasil branco. É verdade. É muito triste. Demais. Porque aqui é o país mais preto depois da África. Verdade. Chega a ser uma ironia, né? É uma coisa muito louca. É muito louca, é muito triste. Então, qual é o trabalho? O trabalho hoje, o racismo é a pauta do mundo. Qual é o trabalho? O trabalho é estudar. O trabalho é se apropriar dos saberes. É ler Cida Bento, é ler Silva Almeida, é ler Kamangele Munanga, sabe? É ler Tânia Miller, né? É ler a Zoilda Trindade com seus valores civilizatórios afro-brasileiros, voltado para a educação infantil. Ler muita gente escrevendo sobre a temática, de Janila Ribeiro. Você tem muita gente que está preocupada, Cida Bento, né, que é uma pessoa importante, Sueli Carneiro,
que são autores importantes para a gente entender, para a gente falar com competência, não ficar no raso, porque o raso faz com que a gente não se posicione. Então, hoje, depois da minha dissertação, depois do meu trabalho no mestrado, se eu já era interessada no assunto, agora eu estou mais do que comprometida, eu estou comprometida até o último suspiro da minha vida. Eu quero escrever sobre a temática, eu quero estudar, eu quero ir aos lugares, fazer live, falar. É importante que a gente acolha, né? Que a gente tenha, que se desconstrua o racismo em nós, porque nós fomos formados racistas, porque por ele ser estrutural, ele está em todos os lugares, inclusive na gente mesmo. Exatamente. Então a gente precisa perceber, avançar, tirar essa roupa velha, ter ações pertinentes, dar oportunidade à criança negra, dar oportunidade à pessoa negra, fazer a oportunidade no sentido mesmo de considerar a sua inteligência, a sua sensibilidade, seu talento, né? E nunca ver primeiro a cor para depois ver o talento. Veja primeiro o talento. A cor não pode ser a coisa mais importante que vai impedir de que ela tenha o sucesso na sua arte, no seu trabalho, enfim, nos seus talentos, né? Não é verdade. Então, é isso. Eu acho que na busca dessa educação antirracista, principalmente professores, muita atenção às fotos nas escolas, que a criança negra fica sempre lá atrás, atenção às fotos, se perceba que isso a gente faz sem querer, mas tem que parar de fazer, né? Protagonizar a criança negra, dar voz. Ela é tímida. Não, ela não é tímida, não, ela é silenciada. Ela foi silenciada de tal jeito que ela se tornou uma pessoa tímida. Não gosta de falar. Não, ela é silenciada. É o medo, né? Ela tem medo de se expor. Exatamente, né? Então, os professores podem colaborar bastante e numa perspectiva de uma educação antirracista e de uma sociedade antirracista. Não é fácil, mas é possível. Não. É possível, né? É possível, inclusive, com a sua literatura. E eu queria que você falasse agora um pouquinho para a gente, que eu sei que seu livro está aí a todo vapor, Tambor de Crioula. Fala um pouquinho para a gente do livro. Então, o Tambor de Crioula, é o meu livro mais novo, o meu caçula, né? Ele acabou de chegar, mas ele não chegou ainda às minhas mãos, porque teve uma venda, né, online, e ele está nesse momento na gráfica, está saindo da gráfica no atraso e tal. E ele é uma experiência que eu tive no Maranhão, que eu, por conta da minha literatura, eu viajo o Brasil todo. E eu estive numa comunidade quilombola, lá em Santa Rita, numa comunidade chamada Vila Fé em Deus. E lá eles fizeram um tambor de crioula em minha homenagem, que eu tinha ido à cidade inaugurar uma biblioteca, fazer um trabalho lá junto aos professores, de roda de conversa. E eu recebi, porque o tambor é algo que me toca muito, né? Me envolve muito, me fascina. E eu fiquei toda feliz. E quando eu cheguei em casa, eu escrevi sobre essa experiência, falando daquela beleza, daquela alegria, dessa dança ancestral, né, quilombola e tal. E aí é da editora Projeto, e brevemente, né, quem desejar compra na editora Projeto, né, ou se for aqui no Rio, né, se estiver no Rio de Janeiro, nas livrarias, ou da NIA Produções Literárias, que é uma livraria itinerante, né, online também. E, enfim, aí eu estou também com Nilo e o Mar, tem Da Cor do Abacate, tem Chamo São Matias, tem Um Amor Não Confinado, que é um conto que eu fiz para adulto, meu primeiro conto publicado, que vai ser uma coletânea, que vai acontecer pela Oficina da Raquel, que é uma coletânea de autores falando sobre a pandemia, e eu fiz um conto lá, inventei, não naquela disciplina, né? Mas vou inventar, e fui inventando. Também tenho mais Os Amores de Artista, que vai
sair de novo. O Dragão do Mar, que é um herói negro no Ceará. Eu já tenho Esperança Garcia, que é do Piauí, que é uma escravizada que escreveu uma carta. Eu já tenho Zumbi, né, que é o herói negro. E agora eu vou ter o Dragão do Mar, né, que está sendo... Eu vou colocar na descrição do vídeo... Eu vou colocar na descrição do vídeo o seu site para as pessoas visitarem, conhecerem a sua história e verem a sua produção. Muito obrigada. Aí obrigada. Vão ter mais facilidade de encontrar as suas obras, né? Verdade. Eu queria te contar que eu fiquei extremamente contente porque o seu livro sobre a escrava, a Esperança, ele está sendo vendido aqui no Canadá. Pois é, menina, mas essa que é o mais legal, que a Esperança Garcia, assim como a Palmas e Vaias, ganharam o mundo, né? E o Nito também. O Nito está na Galícia, a Palmas e Vaias está na França, nos países de língua francesa, e a Esperança Garcia está na França, país africano de língua francesa, e mais Estados Unidos e mais o Canadá. E eu fiquei toda feliz da vida. E eu estou orgulhoso de ter encontrado, porque é o nosso berço, é a nossa terra, é a nossa história, é a nossa cultura, é a sua palavra que abraça. Eu queria que você deixasse, Sônia, para as pessoas que estão nos vendo agora, uma mensagem final. O que você diria para o nosso público, que é um público de professores, de escritores, de ilustradores, de pessoas que também estão, assim como você, abraçando com as palavras? O que você diria para quem nos vê agora? Olha, eu diria que não é fácil, mas é possível a gente colocar doçura, colocar afeto, abraçar em palavras, abraçar em silêncio, né? E que a gente, como professor, a gente consegue transformar vidas, fazendo com que os nossos alunos se expressem da melhor maneira, colocando as suas histórias, os seus sentimentos, os seus medos e as suas fortalezas. E para aqueles que escrevem, que quando colocarem personagens negros, o coloquem em situação de destaque ou no mesmo nível do protagonismo, nunca uma situação subalternizada. E para aqueles que desenham, que sempre desenhem e representem a criança, se for uma criança negra, numa situação confortável, né? Dizer também que a vida é muito boa e que a gente deve aproveitar cada instante e não perder a oportunidade de fazer o bem, de ouvir aqueles que precisam ser ouvidos, abraçar aqueles que precisam ser abraçados e contar história para todos, porque quem conta uma história abraça. Né? É isso. E eu quero te agradecer, Wagner. Muito obrigada por você gostar do meu trabalho e admirar meus livros, né? Muito obrigada de você me reconhecer, me valorizar. Eu acho que eu fico assim muito feliz. Nossa! Porque assim eu quero ficar melhor. Eu quero continuar escrevendo da melhor maneira, abraçando essa criança, minha leitora, né, que é uma criança negra, especialmente. Eu que te agradeço, Sônia, enormemente, porque eu sei quão concorrida você está sendo nesse momento, com várias lives. Você que tem uma história tão rica, né, uma produção tão vasta, e eu, esse humilde estudante, humilde pesquisador, eu achei que você não fosse falar comigo. Eu falei, ela não vai falar comigo. E eu fiquei extremamente envaidecido, extremamente feliz, e eu quero que essa sua fala reverbere, que ela ganhe o mundo, que as pessoas te ouçam e que você toque corações. Eu desejo e eu acredito muito na força do nosso pensamento, da nossa vontade, e eu quero muito que a gente construa um mundo melhor, um mundo mais justo, que as pessoas continuem lendo seus textos, se encantando, se emocionando,
e se transformando. E que você continue abraçando com as palavras. E como eu não posso te dar um abraço agora, pessoalmente, eu vou deixar para você aqui o meu abraço, cheio de afeto, cheio de carinho, e que leva a minha gratidão e meus parabéns por essa obra tão bonita que você tem feito, que você tem produzido para presentear o povo do nosso Brasil, que é um país tão maravilhoso. Muito obrigado, Sônia. Um grande abraço. Obrigada. E em breve a gente vai se encontrar. Tá certo. Então, palavras finais. Com amor e com alegria, a gente vai conseguir abraçar as nossas crianças e, junto com elas, acreditar num mundo melhor. Axé. Boas histórias. Obrigada, querido. Beijo para você. Obrigada. Obrigada, Wagner. Nada, um abraço. Outro. Tchau.